Eu recebo convites para pregar em muitos lugares. E quase sempre o convite vem assim, não da igreja presbiteriana, que os presbiterianos já sabem como funciona. Mas quando eu sou convidado por igrejas de fora, especialmente os irmãos da igreja pentecostal, o convite vem assim, reverendo, nós queríamos convidar o senhor para vir falar aqui na nossa igreja, tal, um congresso tal. Nós queríamos saber, primeiro, qual a companhia aérea que o senhor prefere de viajar, né? Qualquer uma, mais barata, né? Ou o senhor, que tipo de hotel o senhor deseja se hospedar e quanto o senhor cobra? E quanto o senhor cobra? Né? Aí eu respondo geralmente, olha, a companhia aérea é mais barata, não é? Que você achar. Eu me hospedo em qualquer hotel, se não tiver condições eu fico na casa de alguém e não tenho preço não. Absolutamente não cobro absolutamente nada para pregar. Se os irmãos quiserem dar uma oferta para cobrir minhas despesas, táxi e tudo mais, isso aí está tudo bem, mas eu não cobro nada. Deve ser por isso que minha agenda é cheia, viu, reverendo? Cheia. Não falta convite para 2020, 2021, já está tudo cheio, deve ser por isso, porque eu não cobro nada. Não cobro nada. Mas por que eles perguntam isso? Porque tem gente que cobra. Tem pregador conhecido, famoso, que diz assim, e geralmente responde essa pergunta, quando ele diz assim, quanto é que o senhor cobra? Ele diz assim, o investimento é R$5.000 por pregação. Eu sei de casos até de 35 mil, né? Até de 35 por pregação. Né? Então, eles ficam felizes quando vai um presbiteriano pregar e que eles não precisam dar essa quantidade toda, né? Mas se desenvolveram mercenários, gente que começou a se aproveitar disso aí. Tem um documento da igreja cristã, do século II, chamado Didaquê. É o ensino dos 12 apóstolos. Não foram os 12 apóstolos que escreveram, naturalmente, mas eles colocaram esse nome para dizer que o Didaquê, que significa ensino, reflete o ensino dos apóstolos. E lá tem uma seção sobre o profeta itinerante. O profeta itinerante era o nome que se dava ao evangelista, pessoa que ia nas cidades pregando o evangelho e plantando igrejas. O que aconteceu? Cedo, isso que nós vemos aqui, que era uma prática maravilhosa, o evangelho se espalhou por pessoas como Gaio, que recebiam os cristãos e mandava adiante, e lá eles eram recebidos, eram mandados adiante, foi por isso que a igreja se espalhou. Com essa rede, né, dos cristãos acolhendo e recebendo e mandando nas suas casas. Mas cedo apareceu gente aproveitando-se da boa vontade dos cristãos, sabendo que os cristãos iriam receber os missionários, queriam contribuir, investir, dar comida e roupa, começaram a aparecer os aproveitadores, se dizendo que eram pastores, pregadores, evangelistas, em nome de Deus, e chegavam e ficavam na casa dos irmãos. Ficavam uma semana, duas, comendo e bebendo do melhor, repousando e tudo mais, e a ponto de que aí vem, por isso que eu citei o Didaquê, no Didaquê tem uma seção sobre o profeta itinerante, dizendo assim, se o profeta chegar na sua casa, na sua igreja, receba. Se ele ficar mais de 3 dias, bote para fora, porque é falso profeta. Isso já no século II. No século II, já estava advertindo contra a gente que explora a ingenuidade e a bondade dos cristãos. É por isso que tem falso profeta ganhando dinheiro aí. Muito dinheiro em cima, enquanto os cristãos estão ficando pobres, né? Ficando pobres, e os cabras estão ganhando dinheiro. Então, sempre houve mercenário, é o nome que se dá a gente que usa a religião como fonte de renda, de lucro, para enriquecer às custas da fé dos outros. Bom, foi o próprio Jesus que disse que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Quando o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos saíssem em missão, ele disse que eles não deveriam levar dinheiro, não deveriam levar alforje, não deveriam levar 2 túnicas, 2 sandálias. O que eles deveriam fazer era viver da bondade, da generosidade daquelas pessoas que o abrigassem. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele questiona exatamente isso. Por que é que ele não tinha o direito
de comer e beber às custas daqueles que eram abençoados espiritualmente. Ele cita a lei de Moisés, em que os sacerdotes comiam dos sacrifícios que eram apresentados no altar. Ele cita mais outra lei em que era proibido amordaçar a boca do boi que debulha, o que significa então que o trabalhador deve comer do seu salário, e ele pergunta quem é que vai à guerra à sua própria custa, pergunta por que é que o lavrador não pode ser o primeiro a comer do fruto da lavoura, e assim por diante. Lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, ele fala de honorários dobrados para aqueles presbíteros que se afadigam com o governo e com o ensino da palavra de Deus. Então, uma das formas, inclusive, de honrar os pastores e líderes que nós encontramos no Novo Testamento é ajudando-os no seu sustento para que eles possam se dedicar ao ensinamento da palavra de Deus. É claro, um pastor, ele pode fazer o trabalho pastoral dele sem depender da igreja. Ele pode ter um trabalho secular, ele pode trabalhar como um taxista, como um vendedor de uma loja, ele pode trabalhar como um médico, como um advogado, e com o tempo que resta ele pode pastorear. Mas ele vai sentir falta de tempo para estudar a Bíblia, visitar as ovelhas, atender as pessoas necessitadas, administrar a vida da igreja e outras demandas que o trabalho pastoral exige. Então, o ideal é que a comunidade que é abençoada pelo ministério pastoral, pela palavra de Deus, ela contribua para o sustento daqueles que se dedicam a abençoar aquelas pessoas. E eu deixo aqui a pergunta de Paulo aos Coríntios. Se nós vos abençoamos com bens espirituais, seria muito recolhermos de vós os bens materiais?